Olá a todos, mais um vídeo aqui pro canal, mas dessa vez não é para falar de gibi, ou melhor, para falar de assuntos relacionados, é um vídeo de opinião, como vocês podem ver pelo título, certo? Cara, minha gente, vê só, até ontem, né, dia 25 de maio, foi o dia do Orgulho Nerd, né? Foi o dia do Orgulho Nerd. E nas redes sociais aí, nas redes sociais, nas mídias sociais nerds, teve um grande alvoroço para anunciar uma promoção que estava ocorrendo desde a semana passada do sei lá o que, Amazon Free Day. Toda semana, certo? De 15 em 15 dias tem alguma coisa, né? Ou é Book Day, ou é Consumidor Day, ou é Nerd Day, o que quer que seja, certo? E todas elas piraram para anunciar a promoção de compre 4 gibis, né? E pague 3, certo? Então veja, a problemática aqui é esse tipo de gasto nesses tempos de crise, nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis, certo? A sociedade sempre foi dividida entre quem pode e quem não pode, certo? E essa diferença nunca teve tão difusa, né? Porque a gente às vezes pensa que pode tudo com dinheiro, a gente se torna perdulário, né? A gente gasta com coisas que não sabe se vai ser útil, se vai ser necessário. Às vezes a gente gasta com o que não precisa, com o que não pode, né? É uma coisa comum nesses tempos, né, de consumismo que a gente vive, né? Eu chegou ao ponto de eu ouvir, né, nesses vídeos aí que eu disse de divulgação, nada contra, velho. Cada um paga, compra o que quiser, certo? Cada um, eu não tô criticando a liberdade de cada um de querer comprar o que quiser, o que lhe aprouver, de suprir seus desejos hedonistas, né? Tanto é que eu escolhi, depois de passar toda a promoção, de fazer esse vídeo de opinião, né? Para não estar jogando água no chope de ninguém, certo? Mas veja bem seu orçamento, né? Veja bem seu orçamento antes de comprar coisas, antes de gastar seu dinheiro, né? Eu chegou ao cúmulo de eu ouvir num dos vídeos, né, do cara dizendo: veja como economizar comprando gibi barato. Quem é que vai economizar comprando gibi barato? Quem é que... Aquela coisa do Júlio, né? De Todo Mundo Odeia o Chris. O desconto é maior quando eu não compro nada. Então veja. A gente tá cada vez, minha gente, como população, né, como cidadão comum, a gente tá cada vez mais pobre, certo? As coisas estão custando mais caro e o dinheiro está ficando mais curto. E os poderes, né, os poderes instituídos, nada fazem para suavizar a situação. Tanto é que não houve corte nem diminuição de coisas básicas, né, como luz e água. Enquanto na Europa, né, apesar de ter rolando uma fake news aí de que foram cortar, você não paga luz e água enquanto está ocorrendo a pandemia, isso é mentira, isso é fake news, certo? Mas os gastos foram suavizados. Por exemplo, na Bélgica, eles cobram menos da luz justamente no horário de pico, que é à noite, né? E enquanto alguns países, se não me engano, França e Alemanha, a pessoa pode negociar para pagar depois da pandemia passar. E as contas ficam suspensas, tanto para pessoas comuns, para micro e pequenos empresários, certo? Então a gente vive num país, velho, que tudo se paga, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Que a gente pensa que é tudo corrupção, é tudo ladrão e tal. A maioria do povo, o grosso do povo, paga suas coisas, paga seus serviços. Ainda que invariavelmente, uma vez ou outra, a gente burle alguma coisa, a gente compra um pirata, baixo da internet. Mas a gente ainda paga a luz, né? Ainda tem que pagar a internet, senão é cortada. Então a gente paga tudo porque a inadimplência é cruel para o cidadão comum, né? Para o cidadão comum, um corte é inadimplente, um corte de luz, um corte de água. Você vai ter uma geladeira funcionando sem luz, certo? E além das coisas aumentarem, né, durante a pandemia que a gente está vivendo, os salários baixarem, certo? Ou são suspensos, são cortados, certo? A renda diminui. Aí os filhos da puta ainda aumentam o preço das coisas sem necessidade, como gasolina, por exemplo. A gasolina aumentou, cara, esses dias de 12%. Vou colocar link também na descrição,
certo? Ou seja, estava tendo uma deflação no preço da gasolina, muita produção para pouca demanda. Aí os putos lá, os acionistas, para não perderem dinheiro, não, vamos aumentar o preço, porque é uma coisa que a galera vai precisar. Seja para o transporte, que leva comida nos lugares, que leva as pessoas para o trabalho, certo? Os ônibus, cara, os ônibus diminuíram, aqui na região metropolitana, diminuíram a quantidade. Como é que você quer uma população, certo, não se aglomerando nos cantos, se você diminui a quantidade de transporte público, certo? Para o cara, o grande empresário da cadeia de transporte não quer diminuir seus lucros. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a frota para poder gastar menos com combustível. Aí quem tá lá se fode, né? O Brasil, cara, sempre quis ser europeu, né? Sempre quis ter uma sociedade europeia, mas é americano para quem paga, né? Ou seja, tudo se paga, tudo que você quer paga, escola tem que pagar se quiser boa, saúde tem que pagar se quiser boa, né? E uma republiqueta espoliada da África para quem vive na margem, para quem é pobre lascado, certo? Então, galera, vê só, vai gastar com gibi, pense bem, porque não é item de primeira necessidade. Eu mesmo parei de comprar várias coisas, eu ainda estou comprando coisa que para alguns seria um absurdo, né? Nem todo mundo aqui tem salário fixo, certo? Que vai ganhar certo no final do mês. Muita gente é de empresa pequena, muita gente é autônoma, certo? Muita gente tá parada aí recebendo o mínimo do mínimo. Então vamos botar a mão na cabeça antes de gastar uma caralho de dinheiro com gibi, certo? É isso. Espero que tenham gostado. Comentem nos comentários o que você achar. Se você discorda, concorda comigo, se acha que eu tô falando bobagem, certo? Comente nos comentários, se inscreva no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos e saudações. E gaste consciente.